Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom! É com muito prazer e com muita alegria que eu gravo esse vídeo compartilhando com você a leitura do capítulo 17 de Gênesis. Capítulo 17 de Gênesis, isso mesmo. Mas antes, não se esqueça de inscrever no meu canal, não. Dá um like aí, se inscreva. Eu sou o pastor Geraldo Magela e juntos nós vamos divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos de leitura bíblica? Veja o que diz aqui, capítulo 17 de Gênesis. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim. Aleluia! Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão serviria como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Essa será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais de sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos poderá ser pai? Será que Sara, com seus 99 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei. E lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 tribos, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia,
Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho, Ismael, e todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 17 de Gênesis, 27 versículos, que nós podemos esboçá-los da seguinte maneira. Versículo 1 ao versículo 5, Deus muda o nome de Abrão. Versículo 6 ao 9, promessa de Deus a Abraão. Versículo 10 ao 14, a instituição da circuncisão. Versículo 15 e 16, Deus muda o nome de Sarai. Versículo 17 ao 22, Deus anuncia o nascimento de Isaque. E do versículo 23 ao 27, todos são circuncidados. Aleluia! Gênesis 17 assume um papel determinante e de muita importância, não apenas nesse livro, mas de toda a palavra de Deus, pois aqui há um marco fundamental. Temos o nome de Abraão, o grande pai, mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Abrão, pai, ou grande pai, ou pai grande. Abraão, pai de multidões. Aqui Deus muda o nome dele. Há também uma nova revelação de Deus ao patriarca Abraão. O Senhor se revela como El Shaddai, que quer dizer Deus Altíssimo. Eu sou o grande El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Além disso, o Senhor comunica a Abraão que a promessa não se cumpriria em Ismael, mas sim em um filho gerado no ventre de Sara, ou seja, o fruto de sua esposa legítima é que seria considerado para essa aliança eterna, não de uma escrava egípcia. E confirma que sua descendência seria numerosa e encheria a terra. Sendo assim, o que vemos é mais uma afirmação da promessa a Abraão. Contudo, aqui algumas coisas mudam, pois até agora o patriarca só precisava crer e confiar. Mas isso muda em Gênesis 17, em dois aspectos. Primeiro, além de crer, o patriarca precisa se dedicar em obediência. Agora não é mais crer e confiar. Não é só mais crer e confiar. É crer, confiar e obedecer. Entra mais um verbo aí, que é o verbo obedecer. E ser uma referência para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Ou seja, confiar, crer, obedecer e ser uma referência para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Por isso Deus escolheu Abraão. Vemos no versículo 1, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E no versículo 1 de Gênesis capítulo 17, nós vamos ver, ande na minha presença e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Segundo, de agora em diante, o adoradores do Deus verdadeiro precisava ter uma marca em seu corpo. Não, ele precisava de ter uma marca. O verdadeiro adorador de Deus precisava ter agora uma marca em seu corpo. Aí foi instituído o quê? A circuncisão. Terão que fazer essa marca, que será um sinal da aliança entre mim e você, no versículo 10. Ou seja, a cooperação humana aumentou tanto pessoal quanto coletivamente, pois a fé é agora demonstrada pelas marcas no corpo e a justificação ocorre por meio dessa fé, que é
seguido pela obediência. Amém? Então, fica aí essa belíssima leitura do capítulo 17 de Gênesis, com esse pequeno resumo, um pequeno comentário, para você ouvir, para você reler e reler o capítulo 17 de Gênesis, que é uma bênção de Deus, toda a palavra de Deus. Então, não deixe de ler. Amém? Um grande abraço, um grande beijo do coração do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus e até o próximo áudio, áudio ou vídeo, onde estarei gravando a leitura do capítulo 18 de Gênesis. Um grande abraço.